todos. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe, que possamos, neste momento, receber a inspiração do alto para que sejamos fiel intérprete da mensagem que pretendemos transmitir. Como já falaram em outras palestras dadas este ano, eu escolhi toda a matéria da série de palestras que darei este ano, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos. Já falamos sobre o bom espírita, sobre o homem de bem, sobre os caracteres da perfeição. E hoje vamos falar sobre o tema cuidar do corpo e do espírito, que é tratado numa mensagem de Jorge, no item 11 desse mesmo capítulo. É um capítulo simples, relativamente curto, e nós vamos tentar levar a vocês a mensagem que fala da importância do corpo no papel da alma, do porquê reencarnamos e, enfim, algo que está muito relacionado com o nosso dia a dia, com o cotidiano de nossas vidas, com aquilo que praticamos a partir do momento em que nos tornamos adultos, donos de nossa vontade, e que às vezes fazemos, aliás, às vezes não, muito frequentemente, fazemos e utilizamos o nosso corpo de maneira inadequada para os fins a que ele se propõe, no intuito de ajudar a alma que é o nosso espírito, ou o espírito que somos, na evolução que Deus espera de cada um de nós. Então, vocês viram na apresentação do cachorro uma mensagem sobre os prazeres. Os prazeres ligados à necessidade do equilíbrio. Porque muitos de nós, como a gente vai ver mais à frente, se dedicam a um dos extremos da questão de cuidar do corpo. Uns abusam pelos gozos e outros abusam pela sua maceração. Ambos imaginando que, desta forma, estão tirando o melhor proveito da vida que Deus nos dá. E Deus não nos quer nem abusando excessivamente dos gozos e nem macerando esse instrumento. Embora essas atitudes estejam relacionadas com uma cultura que vem de muito longe e que acabou trazendo para alguns de nós, ainda no século XXI, a ideia de que sofrendo e fazendo o corpo sofrer, estaríamos purificando o nosso espírito, a nós como espíritos que somos, né? Esse vício de falar o meu espírito é uma coisa tão humana que nós na casa espírita já questionamos muito e mais às vezes escapa. Nós não temos um espírito, nós somos um espírito, né? Nós temos um corpo. Essa é a visão correta. Muito bem. Então vamos ao que nos traz a palestra desta noite. No Evangelho segundo no Espiritismo, capítulo 17, tem 11. Irmão Jorge, que é um espírito protetor, um espírito da equipe do Espírito Verdade, que trouxe as mensagens para que Kardec codificasse a mensagem, a revelação que foi dada pela terceira revelação, que é o Consolador, né? Ele começa dizendo o seguinte: será que para que obtenhamos a perfeição espiritual precisamos maltratar o nosso corpo? Parece uma pergunta estranha, mas será que nós aqui maltratamos o nosso corpo? Maltratar o corpo não significa apenas o silício que muitos
religiosos fazem, né, de se mortificarem. Mas macerar o corpo, judiar do corpo, maltratar o corpo, significa colocá-lo, na maioria das vezes, nos vícios que somos campeões em praticar, né? No excesso do álcool, do fumo, da alimentação, do pouco dormir, do submetermos a atividades que acabam por mortificar um instrumento que nos serve de apoio para que possamos nos movimentar na Terra como espíritos em experiência humana, ok? Então, para que a gente possa responder essa pergunta, é preciso considerar que o corpo influi de maneira muito importante sobre a alma cativa. Então, veja bem, se eu quero questionar, poxa, se eu judiar do meu corpo, eu estou crescendo, sem dúvida que nós estamos adquirindo alguma experiência. Eu já mencionei aqui anteriormente dos benefícios que uma experiência terrível provoca no crescimento moral de um espírito. Por exemplo, alguém que se dedicou a uma droga muito pesada e que lutou contra ela imensamente, destruiu sua família, mas que aprendeu pela experiência mais dura que não pode fazer isso. E ao se arrepender, busca a remissão junto a Deus. E Deus certamente é considerar, porque toda experiência sempre acrescenta algo. Mas nós não precisamos disso. Não é necessário que a gente passe pelo fundo do poço de qualquer experiência para que possamos valorizar o nosso espírito, né? Mas essa pergunta tem sentido, porque, como a gente vai ver mais à frente, existem dois sistemas que se defrontam na nossa sociedade humana. Os ascetas, como disse a mensagem lá, são os viciados em espiritismo e apregoam o aniquilamento do corpo. Não sei se eu estou falando uma novidade, mas todos nós já conhecemos muita coisa que vai ser dita aqui a respeito desse grupo. São espíritos encarnados na Terra que acham que... aliás, entre eles existem muitos espíritas modernos que acham que é preciso sofrer para que se consiga o galardão no reino de Deus, né? E outras crenças, outras religiões também o fazem ainda, o fizeram muito no passado e o fazem ainda. E existem os materialistas, que são exatamente o oposto, que acham que precisam, ou melhor, que rebaixam a alma por não lhe dar o verdadeiro valor, que acham que é preciso curtir a vida, que é preciso aproveitar todos os minutos da vida com prazeres, com alegrias, com fazeres fúteis, porque já acham que deram, principalmente pessoas idosas, que no fim da vida acham que precisam viver para aproveitar até a última gota, né, de energia. São pessoas que estão, evidentemente, priorizando um conceito materialista e acham que a vida precisa ser aproveitada, que a vida não pode ser eivada de doenças. Quem é que deseja no fim da vida acabar numa cama? Ninguém, né? Mas é um conceito que nós precisamos rever. Nós não fazemos a apologia do sofrer, né? do masoquismo, não é nada disso. Sofrer é uma opção. A dor, nós precisamos passar por ela. A dor é um aprendizado, é um instrumento da educação evolutiva do espírito. Precisamos entender isso. A dor física, especialmente, é uma terapia divina para as dores da nossa alma, para aquilo que está errado com o nosso ser, com a nossa essência. Nós somos espíritos que erramos muito. Nós somos espíritos que estamos em evolução há muito tempo.
Nós somos espíritos que fizemos barbaridades. E, graças a Deus, o dom do esquecimento nesta encarnação nos faz sentirmos livres desse compromisso. Mas, na verdade, guardamos dentro de nós coisas muito ruins que precisam ser extirpadas. E a dor física e a dor moral, são instrumentos divinos para que nós nos expurguemos de nós esses males que afetam a nossa alma. Esse é o ensinamento básico que a doutrina dos Espíritos nos dá. Nos seus quase 140, iniciando a terceira fase de 70 anos, o Espiritismo na Terra trouxe muitas orientações. A primeira delas, na primeira fase, foi de divulgação da mensagem. Na segunda fase, foi uma fase em que aprendemos a ser caridosos, a praticar o que a doutrina nos ensina e o Evangelho em especial. E na terceira fase, os Espíritos nos dizem o seguinte: nós precisamos fazer o Espiritismo por dentro. Nós precisamos nos voltar para dentro de nós. Precisamos corrigir o que está errado dentro de nós. E para consertarmos o que está errado dentro de nós, precisamos enfrentar a dor. E a diferença entre dor e sofrimento é que a dor é necessária porque nós não podemos evitá-la. E o sofrimento é quando não aceitamos a dor. Quando nos rebelamos contra a sorte. Quando achamos que Deus não precisava nos impingir essa dor. E que nós falamos que é sofrimento. O sofrimento é não aceitá-la. Se nos resignarmos contra a dor que se nos acomete, estaremos aceitando a vontade de Deus. E lá na frente, quando já estivermos lá numa amplitude consciencial que nos permite entender o que Deus pretende conosco, a gente vai se ajoelhar e agradecer pela oportunidade de ter passado por ela, pela dor. Ok? Então veja bem, esses dois grupos se confrontam, mas existe um terceiro, que são os indiferentes, que são mornos no amar e econômicos no gozar. São aquelas pessoas que acham que gozar a vida, que participar dos prazeres que a vida oferece, é pecaminoso. É uma coisa que a gente tem que ser cometido. Uma coisa é você se atrelar a vícios e maus hábitos. Outra coisa é você evitar o prazer porque acha que o prazer pode lhe trazer dívidas perante Deus, né? Não, eu não vou fazer uma festa porque festa tem cerveja, tem bebida, então não vou beber porque a minha religião não permite, coisa do tipo, né? Ou então, somos econômicos, somos mornos no amar. Fazemos a lição de casa, cuidamos da nossa família, criamos nossos filhos, mas esquecemos que temos um vizinho que precisa, que tem necessidades, que às vezes precisa de um ouvido, precisa de um carinho, de uma atenção. Então, não fazemos nenhuma coisa nem outra. Nem gozamos a vida naquilo que é permitido e absolutamente necessário, porque não somos... eu me lembro que na década de 60 eu frequentava a Casa Espírita, no Centro Espírita Amor e Caridade em Caraguatatuba, e o mentor da casa, tio José, não sei se alguém mais velho aqui chegou, teve a oportunidade de conhecê-lo, se manifestava através do Alaur, que era o médium da casa, e ele era um doce de criatura, um espírito muito evoluído e sempre atento às nossas necessidades. E eu um dia fui a uma festa e fiz exatamente como um indiferente, assim, fiquei econômico no gozar, não queria participar de grupo de piada, né? Porque eu tinha compromisso com a casa, frequentava normalmente com regularidade. Enfim, eu fui à festa, mas não participei, fiquei. E na semana seguinte eu recebi um recado do Alaor. O tio José disse o seguinte: quando você for na festa,
curta a festa. Entende? Curta a festa, não é pecado, não é ruim, não vai trazer involução, não vai prejudicar a sua caminhada. O que nós precisamos é ter equilíbrio, saber como gozar os prazeres da vida. Estou falando da festa é apenas um exemplo, mas quer outros, né? Por exemplo, jogar um buraco em casa, né? Agora, se você for num cassino para jogar a dinheiro, certamente você estará abusando, você estará extrapolando. Você vai para o extremo, né? Então, coisas apenas para mencionar. Num dos livros do Dr. Inácio, mais recente, Odilon, que é o seu instrutor, diz a ele, quando ele questiona, poxa, mas é tão difícil você cultivar as virtudes, porque a vida oferece tantas oportunidades, tantas tentações, tantas dificuldades, que a gente não sabe bem como fazer. E Odilon falou para ele o seguinte: meu amigo, quando você está encarnado, você tem que viver como um ser humano, como alguém que vive na Terra, que precisa enfrentar as dificuldades, as vicissitudes, mas que tem que gozar os prazeres, e você precisa ter só discernimento, até que ponto você pode gozar, ou você pode, digamos assim, cultivar determinadas práticas. Por exemplo, um atleta que se dedica o ano inteiro para participar de uma competição internacional. Todo aquele esforço que ele está fazendo e está submetendo o seu corpo a um regime que não seria normal, tem um fim objetivo. Agora, se ele usar anabolizantes, se ele usar o doping, ele está extrapolando. Percebe? Não é errado, ele não vai ficar devendo nada se ele passar o período em que ele se dedica ao esforço para conquistar algo que fará bem ao seu espírito, a si mesmo, né? Não tem nada errado. Então, essa visão consciente de parcimônia entre o que é bom e o que é ruim é que nós precisamos ter, tá? Eu estou enchendo a cabeça de vocês aí, mas eu vou falar em detalhes sobre algumas das coisas, tá bom? Muito bem. Se nós entendermos que a humanidade tem esse perfil, quer dizer, dois grupos sérios, um num extremo e outro no outro, e um outro grupo de indiferentes que não está nem lá nem cá, qual seria, onde estaria a sabedoria, se essa fosse a prática que o mundo deveria manter para que todos crescessem espiritualmente? A ciência de viver, onde estaria? Então Jorge diz o seguinte, em parte alguma: se nós vivermos em um desses polos, certamente jogamos fora a nossa encarnação. Com toda certeza. Aliás, os Espíritos nos dizem que 9 em cada 10 espíritos que encarnam, e quando desencarnam, constatam que perderam a encarnação, que não conseguiram cumprir a programação. Quem sabe se nós estamos no 1%, né? Ou nos 10%, ou nos 90%. Com certeza, muitos de nós, inclusive eu, estamos entre os 9 que vamos chegar lá e vamos dizer assim, poxa, perdi muitas chances de aproveitar a minha reencarnação, tá? Então, veja bem, o que é que pode salvar essa questão? Ele nos diz o seguinte: o Espiritismo demonstra as relações existentes entre o corpo e a alma e a importância de cuidar de ambos. Então, esse é o desafio. Precisamos estar atentos para cuidar de ambos. Cuidar de nós como espíritos e cuidar do nosso corpo. Eu simplifiquei a mensagem dada no Evangelho, vou trazer aqui apenas o que ele nos disse de mais importante. Ele diz: amai, pois, a vossa alma. Não sei se todos sabem aqui, mas o conceito de alma e espírito são a mesma coisa. Só que para o espiritismo de Kardec, espírito é o que está desencarnado e alma é o espírito encarnado, tá?
Então, amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, que é o instrumento daquela. Né? Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender às leis de Deus. E aqui está implícito, necessidades que a própria natureza indica, está tudo. Tudo que nos causa prazer, que nos causa dificuldade e que nos causa mal. Que nós estamos à mercê da natureza. Se nós sairmos, digamos assim, modestamente agasalhados e enfrentarmos uma borrasca, o nosso corpo vai adoecer. Se nós não cuidarmos desse corpo, como muita criança faz, né? Toma chuva em casa, a mãe fala, vai para o banho direto, né? Troca de roupa. Aí, que nada, mãe. Vou nada. No dia seguinte ele está resfriado, está com gripe, né? Não acontece com todos nós? Quando, ou se não acontece, já aconteceu, com certeza, né? Não fustigue com o teu livre-arbítrio o corpo, que é mero instrumento da vossa vontade. Só serás mais perfeito se vos tornardes menos egoísta e menos orgulhoso. E a gente voltou de novo naquela velha tecla, que nós só estamos vivendo num mundo de expiação e provas como a terra, porque somos orgulhosos e egoístas. E você vai dizer, mas o que tem que ver egoísmo com cuidar do corpo? Alguém arrisca? Tem tudo a ver. Porque se a gente exagera nos prazeres e fustiga o nosso corpo, nós estamos alimentando o nosso ego. E se estamos alimentando o nosso ego para mostrar aos outros que somos o bambambam, estamos sendo orgulhosos. Então, veja, tem tudo a ver. A lição não é complicada, é muito fácil. Só precisamos ter essa clareza. Essa clareza. Nós temos o direito de escolher o que fazer, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Só que essa escolha, esse direito, é que nos faz progredir ou estacionar. A gente vai ver mais à frente por quê. Senão vou estragar a minha estratégia aqui, o meu. A perfeição está toda na transformação que fizerdes a ti mesmo. Veja o que ele diz aqui. A ti mesmo, espírito que és. Dobrai-vos, submetei-vos, humilhai-vos. Esse o meio de vos tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Então veja, dobrai-vos. Dobrai-vos o que quer dizer? Submeter-se à vontade divina. Não querer botar o chapéu onde a mão não alcança. Não querer dar o passo maior que a perna. Não querer fazer coisas que não somos capazes. E aqui vale tudo que você possa imaginar. As nossas ambições, as coisas que fazemos às vezes de maneira refletida, as coisas que buscamos conquistar sem ter a mínima condição, e isso nos frustra nos traz infelicidade. Isso tudo é uma falta de humildade, de dobrar-se à vontade de Deus. Submetei-vos, é a mesma coisa. Submeter-se àquilo que a vida oferece. Chico Xavier diz, você está no lugar que você precisa estar, com a circunstância de vida que você precisa ter, com as pessoas que você precisa conviver, com o emprego que você tem, com a renda que você consegue, e a gente nunca está satisfeito. Isso é se submeter, tá? E estamos falando de cuidar da alma e cuidar do corpo. Vale para os dois, tá? Humilhai-vos. Humilhar não é ser subserviente, veja bem. Conceito de humildade, que eu aprendi depois de 70 anos. A gente normalmente acha que ser humilde é ser subserviente, né? É acatar a vontade dos outros,
ser respeitoso para não poder magoar, não falar certas coisas. Isso não tem nada a ver com humildade. Nada, absolutamente nada. Isso tem mais a ver com baixa autoestima do que propriamente com humildade. Humildade é ter clareza daquilo de que somos capazes de fazer. Ser humilde é saber o seguinte: eu não posso dar esse passo, porque eu não vou conseguir. Eu não posso nem parecer o que gostaria de ser e de parecer, porque ainda não adquiri essa maturidade. Isso é ser humilde. Quem fala isso é a irmã, se não sou eu. Ela diz muito claro: humildade é quando compreendemos até onde conseguimos ir, em tudo que fazemos, em tudo que somos e onde estivermos. Ok? Então, esse é o meio de nos tornarmos dóceis à vontade de Deus e o único de alcançarmos a perfeição, que é o objetivo da nossa vida. Então, aqui fecha a mensagem do Evangelho. Então, eu fui buscar apoio numa entidade espírita, que é o Hamed, no seu livro Renovando Atitudes. É um livro que todos os capítulos nos chamam a atenção para que a gente busque a transformação. Todos. Aliás, todos deviam ler esse livro. Para espíritas, não espíritas, católicos, budistas, judeus, todos. Porque nós precisamos questionar as nossas atitudes e buscar renová-las, tá? Então, o que ele fala sobre a questão do nosso tema de hoje? Ele diz que, no capítulo 16, que o corpo é a extensão da alma. Ok? Muito bem. Corpo físico é o envelope do princípio pensante que vemos nascer, crescer e morrer. Tá? O corpo a gente vê nascer, crescer e morrer. É o suporte material de quem o espírito se utiliza quando encarnado para ajudá-lo em sua evolução. Então, espíritas e espíritos, convencei-vos, sem encarnação não tem evolução. E não tem encarnação sem corpo. Tá? Aí eu vivi essa vida aqui, foi muito chato, muito ruim. Só quebrei a cara, não quero mais. Eu mesmo disse quando era mais jovem, nasci no planeta errado, eu não quero reencarnar mais. Com sinceridade estou falando. Hoje não posso afirmar mais isso porque tenho maturidade para compreender que não tem o menor sentido. Mas já pensei nisso, muito seriamente. E olha que a minha vida tem sido um mar de rosas, com toda a sinceridade. Sou grato a Deus todos os dias, todos os momentos por isso. Muito bem. Então, a propósito, vamos ver por que a encarnação. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 25 e 26. Ela é necessária para que o Espírito possa cumprir um desígnio divino. Foi uma estratégia divina. Deus disse o seguinte: para que os meus filhos, espíritos criados, evoluam, eles precisam reencarnar. Tá? É necessário para que ele desenvolva a sua inteligência. Você vai dizer, mas nós não precisamos desenvolver a nossa evolução moral? Sim, mas sem inteligência a gente não evolui. Nós precisamos desenvolver a inteligência para que possamos compreender a razão, a necessidade, o fundamental que é evoluir, transformar-se, ser melhor. Para que possa exercer igualmente as mesmas obrigações e a mesma liberdade de proceder sem privilégios. Isso é fundamental. E a reencarnação é isso mesmo. Embora nós, com a nossa curta visão, temos a impressão de que Deus é injusto porque dá a uns mais, a outros menos, dá sucessos a um, dá um insucesso a outros, e tudo isso parece uma grande
um grande teatro, onde a gente vive de maneira muito diferente, e quem não tem a visão da doutrina dos Espíritos começa a achar que Deus é injusto. Mas Deus, exatamente o que justifica a encarnação para nós entendermos, é exatamente a justiça divina. Porque só através da encarnação, ou da reencarnação melhor, é que nós encontramos respostas para as diversidades que testemunhamos, a diversidade que faz de nós tão diferentes, que dois filhos nasçam na mesma família e são completamente diferentes, têm destinos diferentes, um tem sucesso, tem, enfim, uma carreira brilhante, e outro se dá mal, e às vezes se desvia, né? Então, tem que ter uma segunda chance, senão Deus não é Deus. Vocês concordam comigo? Porém, se a gente entende por que a encarnação, até quando? Até quando a gente vai reencarnar? A resposta é acachapante, como diz. Até que o espírito aprenda a usar adequadamente o seu livre-arbítrio. Enquanto a gente fizer excesso, enquanto a gente transitar entre um extremo e outro, a gente vai reencarnar. Porque a gente só faz isso porque temos o livre-arbítrio. E ou a gente domina esse instrumento, né, que Deus nos deu, porque ele é livre, livre mesmo. Pode jogar fora todas as leis humanas, nós continuaremos vivendo num planeta qualquer, fazendo aquilo que queremos fazer. Ou vocês não concordam que cada um de nós faz uma lei para si? Quem dirige aqui que nunca passou por excesso de velocidade? Não vou nem perguntar se já foi multado, mas que já passou em lugares com excesso de velocidade, você fez a lei para você. Quer dizer, existe uma lei que diz que não pode, mas você quiser, faça. E assim nós fazemos tudo, né? O médico diz, ó, você vai tomar esse remédio, senão você não fica bem. Mas você, esse remédio é ruim e eu não vou tomar. Você fez uma lei. Então, veja bem, o livre-arbítrio é a ferramenta que Deus nos deu para dizer assim, olha, tome, tenha sucesso, seja virtuoso, conquiste tudo que você quiser conquistar, porque eu te dou esse poder. Você tem o poder de fazer o que você bem entender. Só que a gente pega essa ferramenta e usa mal. Primeiro porque às vezes não sabe como usar. Depois vai ficando um pouco sabido, malicioso, e começa a achar que com o livre-arbítrio você pode dar uma voltinha dos outros, né? Enfim, e a gente vai fazendo as besteiras que a gente tem feito a vida toda. Eu não estou aqui para condenar ninguém, eu estou falando de uma constatação que é o perfil da nossa sociedade humana. E enquanto fizermos esse uso, ou esse mau uso do livre-arbítrio, nós vamos encarnar. E aí está a grande misericórdia divina. Porque Deus não nos nega nova chance, nunca. Se Ele negasse a nós, toda vez que a gente errou, uma nova chance, eu não sei onde nós estaríamos. Mas com certeza não estaríamos sentados nessa sala hoje, não. Nós estaríamos lá atrás, pedindo, pelo amor de Deus, uma chance para voltar, para reencarnar. E Deus nos dá. Só que Deus não faz por nós o que nós temos que fazer. Tem algumas crenças, algumas religiões que dizem, peça a Deus que Deus tudo dará. E Ele dá mesmo. Só não dá uma coisa. A liberdade para que a gente não tenha responsabilidade pelo que faz. Tudo que nós temos de liberdade tem que ser usado com responsabilidade. Se não fizermos, certamente vamos ter que responder por isso. Perfeito? Então, voltando à
Hamed, o corpo físico se densificou moldado por nossos pensamentos, obras e crenças mais íntimas. O corpo que nós temos hoje, esse corpo que me empresta um veículo para que eu possa transitar na Terra, ele é produto do meu pensamento. Para alguém aqui, para muitos, talvez o que eu esteja falando pode parecer uma heresia, uma besteira. Mas não é. Nós somos co-criadores. O universo que nós conhecemos como seres humanos, que a ciência nos revelou, que existe, ele foi construído com o pensamento dos espíritos. Claro que não são espíritos como nós, são espíritos que já adquiriram a capacidade intelectual e moral para construir mundos. Mas nós somos capazes de construir o nosso corpo. Na reencarnação, nesta encarnação, na última que estivemos e que aqui estamos, né? Nós sentamos com um grupo de espíritos que tem essa função de programar as reencarnações e dissemos: eu quero fazer meu corpo com olhos castanhos, quando eu tiver 70 anos vou ter cabelinho branco, né? Você vai nascer de cor branca, cor morena, cor preta, cor negra, enfim. Mas por que você quer esse corpo? Não, porque eu preciso passar por esta, por aquela dificuldade, eu preciso enfrentar alguns adversários, eu quero estar bem, enfim. Bom, realmente você precisa disso. Aí você pega e você pensa no seu corpo. Você idealiza o seu corpo. Só que nós só podemos idealizar um corpo bom ou um corpo sadio se tivermos feito algumas obras e tivermos crenças que nos permitem construir algo bom. Se nós tivermos no passado uma porção de experiências ruins, se estivermos voltados sempre para o mal, certamente vamos construir um corpo musculoso, bastante forte, mas cheio de feiura, e vamos ter que viver com esse corpo, porque é o que somos capazes de produzir. Michelangelo dizia para quem perguntava: como é que você consegue fazer uma estátua de uma pedra bruta? E ele dizia assim: eu não faço uma estátua, eu tiro ela de dentro da pedra. Ela está lá dentro, eu só vou tirando as lascas. Percebem? Para isso era preciso que ele tivesse já essa capacidade de enxergar uma estátua dentro de uma pedra bruta. Ele não ia fazendo por tentativa, vou cortando um pouquinho aqui, porque eu quero fazer um narizinho assim, assado. Ele diz assim: aqui eu preciso cortar aqui, porque o nariz dele está assim lá dentro. E ele ia tirando. Quando você via uma Pietà, que é uma obra que encanta o mundo. Somos nós somos assim. Somos capazes de produzir muitas coisas, inclusive o nosso corpo. Vocês vão se rir de mim, mas ainda nesta vida vocês vão me dar certeza de que o que eu estou falando tem sentido, tá? O corpo é parte materializada de nós mesmos e meio de conexão com a vida terrena. Ou seja, o nosso corpo reflete o que somos. E se nós não estamos felizes com o nosso corpo, é porque nós não estamos felizes com o espírito que somos. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando nada absolutamente novo. Isso está na doutrina há 150 anos. Os espíritos nos dizem isso. Precisamos entender. Por isso a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Não podemos sofrer com aquilo que somos, porque estamos negando a nós mesmos. Veja bem, o corpo há quem o despreze, dizendo que todas as tentações e desastres morais provêm de suas estruturas próprias, e o culpe pelas quedas de ordem sexual e pelos transtornos afetivos, esquecendo-se de que ele apenas expressa a nossa vida mental. Na mensagem de Jorge, ele fala o seguinte: não adianta você fustigar o corpo para fazer algo
que você deseja, porque ele é como um cavalo brabo. Você vai fustigar ele e ele vai dar pinote. Porque ele não faz nada por si mesmo, ele só faz aquilo que você quer, ele é a expressão de você. E quando ele diz que há pessoas que o desprezem e que acham que ele é responsável pelas tentações, por exemplo, a questão do sexo. Mas muitas pessoas nesse mundo nosso acham que o sexo é próprio do corpo. O corpo apenas manifesta as energias sexuais que o espírito manifesta. Quando você tem alguém que, com todo o vigor da vida, é um viciado sexual, não é o corpo dele que faz isso. O corpo é apenas instrumento. O sexo está no espírito. No espírito. Aliás, já dei uma palestra sobre isso e falei sobre essa questão. Falei sobre os espíritos, o sexo no plano espiritual. Então, veja bem, o sexo é apenas um exemplo. O sexo é a energia mais importante que nós conseguimos, digamos assim, utilizar no nosso processo evolutivo. Porque com o sexo nós construímos mundos. Deus é viciado em sexo. Deus, para construir o mundo, para construir os espíritos, ele usou de energias sexuais. Só que nós temos uma visão totalmente absurda do sexo. Para nós, sexo é a relação entre dois corpos. E o sexo é a energia do afeto. Quando você ama um bebê que nasceu da sua carne, que é seu filho, você está sublimando energias sexuais. E você não tem nada de desejo, de paixão. Você tem um amor que cobre toda a dor do mundo. Você abraça aquele ser como se fosse alguém que você daria vida por ele. Isso é energia sexual. Então imagine Deus, para nos criar, quanto amor, quanta energia sexual ele precisou despender para fazer o que somos. Então, por isso que a doutrina dos espíritos é importante, porque ela nos chama a atenção para estudarmos aquilo que ainda não sabemos, aquilo que desconhecemos. Aliás, muitos de nós sabem, é muito sabido a respeito disso, mas se esquece, porque é uma experiência que ele tem de outras vidas. E nessa vida ele ainda não se dedicou ao estudo dessa questão. Então a gente, quando pega para estudar e vê esse viés, a gente logo faz acordar em nós os insights, aquilo que está no nosso inconsciente. E a gente traz para a realidade aquilo que precisamos ter para poder nos haver com a vida. Pensei que essa palestra ia fazer em 15 minutos. Bom, olha bem, sobre o corpo. Foi considerado particularmente na Idade Média como o próprio instrumento do demônio, que impunha a alma nele encarcerada ao cometimento dos maiores desatinos e desastres morais. Então houve uma época, especialmente na época próxima à Inquisição, não sei exatamente em que período de que século, mas deve ter sido lá pelo século XVI, XVII, que o corpo era considerado o instrumento do demônio. Então se alguém quisesse fazer alguma coisa que chocasse a sociedade, ele era logo enforcado, etc. Né? Veja bem, se ele era cuidado e bem tratado, era isto atribuído aos vaidosos e os concupiscentes. Concupiscente é os libidinosos, aquelas pessoas que trazem muita vinculação com o sexo. Se macerado e flagelado, era motivo de regozijo dos tementes a Deus e cultivadores da candidatura ao reino dos céus. É aquilo que justifica aqueles dois grupos, os ascetas e os materialistas. Essa resquício cultural que vem desde lá, de alguns séculos atrás. Então, se você cuidava bem do seu corpo, você era um perdido, você era um devasso, né? Porque você queria estar bonitão. E se você flagelava ele, se
você macerava, você era tido como alguém que estava em busca da santidade, de ser um candidato a entrar no reino dos céus. Essas crenças neuróticas do passado afiançavam que quanto maiores as cinzas que o cobrissem, a quem? O corpo, né? E quanto mais agudas as dores que o afligissem, mais alto o espírito se sublimaria, alcançando assim os píncaros da evolução. Veja que absurdo, né? Porém, não é propriamente o nosso corpo o responsável pelas intenções, emoções e sentimentos que ressoam em nossos atos e atitudes, mas nós mesmos, almas em processo de aprendizagem e educação. Então, tudo isso era fruto de uma imaturidade espiritual que prevaleceu durante alguns séculos aí e ainda hoje traz para algumas crenças os resquícios desse comportamento. Nossos pensamentos determinam a nossa vida e, consequentemente, são eles que modelam o nosso corpo. Aquilo que eu já falei. Portanto, somos nós, fisicamente, o produto do nosso eu espiritual. Isso são palavras textuais de Hamed. Eu só estou aqui sendo um intérprete dele, tá? Já falei sobre isso, né? Através do nosso livre-arbítrio, somos os únicos e verdadeiros dirigentes do nosso destino. A falsa crença de que nossas fraquezas morais são provocadas por anjos rebeldes que nos induzem a errar, dá-nos a ilusória percepção de que outros é que comandam nossos feitos, atuações e inclinações. Essa é outra crença, e que permeia muito dos nossos companheiros espíritas, frequentadores e mesmo militantes da doutrina, que acham que se eu estou me conduzindo mal é porque tem um espírito me obsediando e eu estou à mercê dele, ele está conduzindo a minha vida. Pode ter, não vou negar que existem obsessores que tentam fazer isso, mas depende de nós. Nós somos donos da nossa vontade. O livre-arbítrio é nosso. É nosso. Precisamos estar atentos e saber utilizá-lo. Tá? Portanto, o corpo e a alma unidos a serviço da evolução, eis o que determina a natureza. Quizá possamos nós, reencarnando nesta e nas próximas encarnações, conseguirmos essa simbiose, essa união feliz e equilibrada entre corpo e espírito. Ou seja, o corpo, o espírito transformado, tanto quanto possível, e fazendo exercitar através do corpo esse seu nível evolutivo. Tá? Essa é a nossa proposta. Precisamos estar em união para que possamos conquistar um futuro melhor. Nosso físico não é apenas um veículo usável, mas também a parte mais densa da alma. Isso já foi dito, né? Não negligenciemos com o nosso corpo, porque ainda que o deixemos ficar na terra, veja que interessante, no processo da morte física, é nele que avaliamos as sensações do abraço de mãe, do ósculo afetivo e das mãos carinhosas dos amigos. Já viu algum médium abraçar um espírito, mesmo sendo vidente? Não consegue, né? Ele consegue perceber que o espírito está ali, ele consegue ouvir o espírito, ele consegue se emocionar com o espírito, mas ele não consegue sentir o abraço do espírito, porque o espírito não tem um corpo na mesma dimensão material que ele. Mas o abraço da mãe, o abraço do irmão, que nós recebemos na vida, tem um significado imenso. O abraço que damos aos nossos irmãos e amigos que vêm à casa espírita todas as terças-feiras e quartas-feiras, né? Quando encontramos os nossos amigos, é através do nosso corpo, das sensações provocadas por esse contato, é que o nosso eu, a nossa essência, o espírito que somos, se sensibiliza. Então, não negligenciemos isso.
Através dele é que podemos identificar angústias e aflições, sinais que nos indicam a necessidade de mudar nossa conduta e nosso pensar, com vistas ao melhor para o nosso futuro. Estou encerrando, tá? A lei divina não nos pede sofrimento para que cresçamos e evoluamos. Pede-nos somente que amemos cada vez mais. Cuidemos, pois, do nosso corpo e o aceitemos plenamente. Não nos rebelemos, não nos revoltemos contra o nosso corpo. Ainda que a vaidade, às vezes, provoque esse tipo de emoção, né? Poxa, podia fazer uma... Nada contra a plástica, tá? Mas o importante é você estar bem, você aceitar plenamente o seu corpo. Ele é um instrumento divino que Deus nos concede para que possamos aprender e amar cada vez mais. Evangelho segundo o Espiritismo e Renovando Atitudes. Duas fontes maravilhosas que nos permitiu dar essa mensagem a vocês. Dentro da proposta dos sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, nós estamos trazendo os pontos que achamos importantes. Eu não vou ter a possibilidade de dar todo o capítulo para vocês nesse ano. Mas ainda vou falar sobre o dever, sobre a virtude e sobre uma das parábolas maravilhosas de Cristo. Todas elas relacionadas com esse capítulo. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai é o nosso propósito. É a orientação de Jesus para que sejamos espíritos felizes um dia. Não podemos galgar esse grau de uma hora para outra. Não podemos queimar etapas. Temos que vencer as nossas dificuldades e para isso é preciso que nos conheçamos. Para isso é preciso que identifiquemos as nossas emoções e através delas, das nossas emoções e dos nossos sentimentos, para que através deles possamos identificar aonde precisamos fazer uma pequena lipo, né? uma plástica na nossa essência, no espírito que somos. Porque se não fizermos assim, estaremos jogando fora a nossa encarnação. Diria para vocês com toda a sinceridade, não sei se eu serei capaz de fazê-lo, já que estou no final da minha jornada, tenho mais de 70 anos, não espero viver até os 140. Né? Eu estou à disposição do que Deus me destina, mas mesmo que eu quisesse viver mais 30 anos, acho que seria impossível. Mas eu vou fazer todo o esforço possível para que eu aproveite a minha encarnação, colocando em prática essas coisas que eu vos digo. E eu gostaria de ter transmitido a vocês, pelo menos, essa sensação de que é importante refletir sobre isso. Se eu conseguir fazer isso nesta noite e nas próximas, nós estaremos todos num bom caminho. E eu acho que desrespeitar aquilo que Jesus nos disse e não querendo levar tão a sério tudo aquilo que Ele pediu que nós fizéssemos, que é tão pouco, porque Ele só pediu que nós amássemos a Deus e amássemos o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós não amarmos a nós, como amar o nosso próximo? Como amar o próximo como a mim mesmo se eu não me amo? Se eu não tenho auto-amor? Se eu confundo auto-amor, autoestima, com amor próprio, que tem a ver com o nosso egoísmo. Mas eu sei distinguir o que é amor próprio e autoestima? Será que eu sei? Se eu sei, ótimo. Se eu não sei, procure identificar os seus sentimentos e as suas emoções e vocês vão começar a perceber que tem muito que aprender sobre dois conceitos. Estou certo, Carmen? Irene? Se não percebermos isso, possivelmente estaremos jogando fora a nossa vida, a nossa encarnação. Vamos ter que implorar a Deus por uma nova oportunidade. E olha, gente, eu estou roubando alguns minutos de vocês mais do que necessário. Mas uma reencarnação é mais difícil do que fazer uma Olimpíada como faz o Brasil neste ano. Porque organizar a vida de famílias que queiram se envolver com afeto para tirar do sofrimento seres que precisam corrigir a sua alma é muito complicado. O meu avô,
que já desencarnou na metade do século passado, deve ter sido convidado para ser meu avô na vida que eu tenho hoje. Se eu fracassar e pedir de novo que ele venha, onde será que eu vou encontrar o meu avô? Será que ele já não encarnou? Será que ele não tem uma outra missão que ele queira e deseja cumprir a seu bel prazer, com todo direito? Então, para mim, consertar de novo uma nova encarnação nos moldes que eu tive nesta, vai ser muito complicado. Deus vai me dar a chance, mas eu vou ter que ter paciência para esperar que as voltas que o mundo dá chegue no momento em que tudo possa se encaixar de novo para que eu possa ter as mesmas condições e resolver os problemas que eu deixei de fazer de resolver nesta vida. Se vocês querem explicação para o que acontece com vocês, para aquilo que vocês vieram buscar na casa espírita, reflitam sobre esse conceito. É só. Gente, muito obrigado. Que Jesus vos abençoe e vos ilumine.